Olha só, quem me faz companhia aqui no programa agora, Pamela, tudo bem contigo? Tudo bem, Thiago, e Então, você? tá bom, tudo bem também. Pra gente falar sobre uma coisa que dificilmente a gente se percebe, na verdade. Ela é sexóloga, e aí as pessoas vão no consultório e falam assim, ó, doutora, não tá muito bom essa minha vida sexual. Mas aí, quando a gente fala em carinho, quando a gente fala em aconchego, em coisas pequenas do dia a dia, isso não conta muito? Conta com certeza, Thiago, né? E aí, já que você falou, né, sexóloga, falar de relação sexual, né? O sexo é uma consequência daquilo tudo que vem antes. Que vem antes, né? O carinho, o afeto, a atenção, o cuidado, tempo de qualidade. É. Tá, até a gente tava brincando aqui antes, né? É antes ou depois, enfim. Mas essa preocupação que muitas vezes as pessoas têm em simplesmente com o ato sexual, não se dá conta de que um carinho, fazer um gesto, isso pode ajudar nesse processo todo de um relacionamento, não é? Sim, Thiago, assim, né, eu atendo bastante casais. E o que acontece, o que eu vejo, né, muito que acontece nos relacionamentos, essa questão do carinho, do cuidado, né, se perde com o tempo. Com o tempo de casados, né, o tempo juntos, então o casal acaba deixando de lado. É como se eu não precisasse mais dar atenção ou fazer um carinho, ter aquele cuidado, sabe, um tempo de qualidade, uma conversa. Assistir, que nem que seja assistir um filme juntos, de mão dadas, aquele momento que é realmente do casal, não é? Sim, se perde. O casal deixa de fazer isso. Claro, tem casais que já não faziam isso antes do casamento. E aí, quando casa, principalmente depois que vem os filhos, nossa, isso dá uma afastada legal. E poucos casais conseguem entender a importância de manter isso no relacionamento. Eu brinco até com os casais que eu atendo, falo para eles que assim, depois do casamento, depois que a gente casa, é que a gente tem que cuidar mais ainda do relacionamento e dar mais atenção para o outro. E não enquanto está namorando. Enquanto está namorando é tudo lindo. Tá tudo bem, é a conquista. A conquista, e depois para. E às vezes eu escuto de alguns casais, né, sempre de um ou outro, Sim. Eles falam, é verdade, é porque às vezes uma questão de briga ou de falar alguma coisa, de ser grosseiro um com o outro, eu falo que é porque a gente acostuma, né, com o outro, né, você tem a certeza que o outro está ali, então eles falam sim, a gente briga porque sabe que vai continuar ali, entende? E são essas percepções que eu acho tão engraçadas, porque, claro, uma visão minha, depois que entra nesse ciclo, né, de não atenção, não carinho, não fazer, não isso, aí as pessoas querem ao mesmo tempo estar no relacionamento. E aí quando se perde tudo isso, querem resgatar de toda forma. Só que na verdade é só uma manutenção que precisa ser dada, não é? Sim, é só uma manutenção. E o que acontece muito, Thiago, eu não vou dizer que é a maioria dos casais que eu atendo, mas uma pequena parte deixa para procurar ajuda quando já está muito lá no fundo do lá no poço. fundo, entende? E aí eles vêm e depositam tudo, né? Tudo que eles têm, as ferramentas que eles têm em mim, né? Ou em qualquer terapeuta de casal, né? E não se deve deixar acontecer isso. Essa manutenção que você está falando tem que ser feita quando você começa a perceber, né, ver que não está indo legal, que está perdendo um pouco a comunicação, já deve ir atrás, ou sei lá, leia, tem livros, né? Vá buscar. Buscar ajuda. Sim, a manutenção, o investimento no teu relacionamento, né? As pessoas deixam de fazer isso, Thiago, assim, e o número de casal que deixa de fazer isso, desse cuidado, atenção com o outro é muito grande. Você sabe que eu vejo muita gente nas redes sociais, né, as pessoas que eu sigo, que eu conheço e assim por diante, eu vejo muitos casais com Vale Night, né, muito legal, né, quando vai pra Vale Night, mas aí é gostoso você ver que essas pessoas estão se cuidando, mas estão se cuidando sempre uma vez a cada 3 meses, uma vez a cada 6 meses. Essa rotina de cuidados, ela também precisa acontecer. E eu vou dizer assim, se eu estiver errado, você me corrija. Sim. Ao mesmo tempo que muita gente hoje tem uma agenda conturbada com muitas coisas, é preciso também colocar na sua rotina
coisas que vão fazer o seu relacionamento ser mantido. Sim, exatamente. Você não tá errado, Ah, não. então tá bem, tô Tá certo. certo. Tem pessoas, atendo casais, que falam assim, mas eu trabalho demais, a gente trabalha demais. Ok, mas é preciso tirar um tempo. É preciso tirar um tempo. Porque se você tira o tempo para o seu trabalho, por que não para o seu relacionamento? Para o seu parceiro, a sua parceira. Então, a gente tem que se abdicar de algumas coisas para você investir em outra. Né? E aí é que nem acontece a mesma coisa com filhos, Thiago. Muitos casais, isso mais da parte das mulheres, não que não tem os homens Também, mas as mulheres é mais. Isso, abraçam muito, né? Filho, filho e o filho. Não que a gente tem que abandonar os filhos, não é isso? Mas e quem tinha antes da chegada dos filhos? A mulher que existia ali. E o parceiro que tinha antes. Então, os filhos vieram, tudo bem, a gente tem que cuidar, tem que, né, dar educação, atenção, carinho, amor. Sim. Mas e o nós? E Mas o nós, onde é fica? engraçado porque é uma construção de uma família, mas que ao mesmo tempo os filhos estão ali, têm que ser cuidados, mas a manutenção desse casal também precisa acontecer. Isso. E o que eu gosto muito de frisar para os casais que eu atendo, o que você quer deixar para os seus filhos? Que tipo de... me fugiu a palavra Exemplo? agora. Isso, de exemplo, de relacionamento, de casamento. O que você quer mostrar para os seus filhos? Né? Que vocês, porque criança sente, né? Quando os pais continuam ou permanecem juntos por conta dos filhos, né? Às vezes eu escuto de algumas pessoas. Sentem, né? Eu tô casada por conta dos meus filhos, ou do meu filho, da minha filha. Que culpa esse filho está carregando? Vá dar a manutenção para o seu relacionamento, vá em busca de melhorar, investir, se ainda tem, né, uma ficha para postar. Segue a sua vida. Isso. Não é? Exatamente, Thiago, exatamente. Eu sempre digo para as pessoas, né? A gente tá falando de relacionamento, claro, de manutenção, mas ao mesmo tempo, quando se acaba um relacionamento, as pessoas devem seguir caminhos. E quem vai sair ganhando com isso é a própria pessoa e os filhos, inclusive. Os filhos, inclusive, com certeza. Se os pais estão bem, as crianças também estão bem. Também estão bem. Se os pais estão felizes, as crianças também estão felizes. E é esse o exemplo que você está passando de relacionamento para as crianças. É isso que o casal deve pensar. E é engraçado, né, Pamela, porque não é uma coisa difícil. Quer dizer, para algumas pessoas é muito difícil. Mas para algumas pessoas é muito difícil esse carinho, essa atenção. Mas é uma coisa que não deveria ser difícil. Porque você dá carinho para alguém que você gosta, você conquistou uma vez, porque não pode continuar. Atenção, às vezes são coisas simples. Como a gente estava conversando antes, é aquele momento onde você para escutar como foi o dia da pessoa. Aquele momento que você deita na cama e pergunta o que aconteceu, tá tudo bem, né? São detalhezinhos. Sim, conversas aleatórias, inclusive, Thiago. O que você está falando, né? Eu comecei a pensar que quando a gente está com amigos, a gente conversa, a gente tem aquela interação. Pergunta de um monte de coisa. E por que é que com o seu parceiro, com a sua parceira, não? O que é diferente? Né? Tudo bem, que nem você falou assim, para alguns casais é muito difícil a conversa, a comunicação, sentar um ao lado do outro, assistir um filme. Tem casal que fala assim, mas se a gente sair sozinho, sem os filhos, a gente não tem o que conversar. Eu falo, gente, tem muita coisa para conversar. Só que se perde, né? Porque fica tão envolvido com os filhos. Focado em uma coisa só, né? E aí, por isso que eu falei antes, esquece do nós. Esquece do nós, né? Mas tem alguns casais que é muito difícil, Thiago. Mas quando eu acabo voltando, quando eu faço a terapia de casal, voltando no tempo do namoro, quando se conheceram, tinha a atenção. Tinha o jantar fora. Tinha, nem que fosse em casa fazer algo diferente, mas tinha. E por que é que se perdeu? Então eu faço eles refletirem sobre isso. Por que é que se perdeu? Por que é que deixou de fazer? E por que não faz mais? Por que vocês não fazem mais? Por que isso acontece? Olha, são esses assuntos que eu gosto de trazer aqui no nosso programa para deixar ele mais leve, ao mesmo tempo reflexivo, porque eu acho importante quando a gente pensa nos relacionamentos, pensa na nossa vida, porque muita gente passa por situações como essa, e eu acho importantíssimo a gente vivenciar e explicar para todo mundo tantas coisas como estas.
E eu queria agradecer mais uma vez. Eu que agradeço, Thiago. Sempre muito bom o nosso bate-papo por aqui. Sempre, adoro. Obrigado, Pamela. Até a próxima. Obrigada, Thiago, até. Bom, agora